Saiba como utilizar os brinquedos preferidos das crianças para envolver ela por completo numa atividade brincante. É. E o brinquedo, Estevão, o que você tem a pensar, a nos comunicar, compartilhar com a gente sobre o que é o brinquedo? O brinquedo, para mim, é um talismã que pode ajudar a revelar o talento da criança e do professor. É um talismã, esse objeto mágico, né, que revela muitas coisas para a gente, que às vezes a gente não conseguia ver. Esse talismã, que parece uma varinha mágica, esse brinquedo da criança, faz a gente entender o nosso ponto forte. Qual que é o meu talento? Eu sei fazer muito bem. E talvez essa possa ser a função de um bom professor. É aquele que pode fazer relembrar aquilo que a gente tem de melhor. Pessoal, quando a gente encontra com alguém que você conversa e aquela pessoa, no meio da conversa, faz você se sentir uma pessoa boa, porque tirou de você frases interessantes, pensamentos que fez conectar informações desconexas na sua cabeça, e aquela pessoa foi um professor ou um mentor, como você queira dizer, naquele momento, ou seja, ele conseguiu tirar de você o melhor, né? Aquilo que estava nas profundezas do seu subconsciente, aquelas ideias que estavam todas misturadas na sua cabeça, não estavam ordenadas, e aí aquele professor conseguiu organizar isso. Mas com criança pequena, você só conversando, você explicando no quadro, escrevendo muitas coisas, talvez isso não faça tanto sentido, ou não conecte tanto, principalmente para aquelas crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem, né? Não tem um foco atencional, se distrai facilmente, talvez com um talismã, com um brinquedo que seja dela, que ela vá para casa e pense, nossa, meu brinquedo preferido é o meu caminhãozinho guindaste. E o professor falou que eu posso levar esse caminhãozinho para a escola, que a gente vai usar ele. A criança vai estar de corpo e alma na atividade. E eu vou falar nessa live o porquê. Tem um monte de exemplo, tem um monte de brinquedo aqui, e eu vou falar de cada um deles. E esse talismã que pode ajudar a revelar o talento da criança e também do professor, porque você vai fazer conexões inimagináveis. A gente pode incorporar na nossa aula um elemento que será o nosso talismã, responsável por despertar o interesse e a motivação nas crianças. Os brinquedos, por já integrarem o imaginário infantil, despertam uma emoção conhecida, que faz com que as crianças se relacionem melhor com uma nova atividade. Uau! Se eu tenho alguma coisa nova, eu vou trazer um elemento da origem da criança e assim eu conecto originalidade e origem. Essas duas palavras têm a mesma raiz. O brinquedo que vem da casa da criança e aquele conceito que você tem que abordar naquela aula ou naquele mês, eles podem conectar, você pode fazer um sentido, uma ideia criativa para unir o brinquedo e o conceito. Quando o elemento da casa do aluno começa a fazer parte da escola, cria-se um vínculo emocional, entrelaçando pertencimento e reconhecimento. Cada criança quer mostrar e compartilhar o que tem de melhor. Olha só, quem tem aqui filho, quem tem filhinho em casa, quem tem sobrinho, a criança, quando tem um brinquedo novo ou gosta muito de um brinquedo, fala assim, papai, mamãe, eu posso levar para a escola? Deixa eu levar para a escola. Meu filho não pode, vai perder, vai quebrar, a escola não deixa, mas a criança quer compartilhar aquilo que ela tem de bom, quer mostrar para os amigos. Toda criança quer compartilhar aquilo que ela tem de melhor, dos sentimentos, de uma habilidade, né, como correr, jogar futebol super bem, quer mostrar o desenho super bem, e com os brinquedos igual. Por que não o professor não aproveitar esse sentimento das crianças, essa relação que ela tem com aquele brinquedo que ela tanto ama, que não precisa ser novo, às vezes é aquele brinquedo que a criança tem desde os 2 anos de idade, ela tem 10 anos e aquilo tem um sentido emocional para ela, por que não conectar esse brinquedo que faz tanto sentido para a criança com um conceito que você vai abordar na sala de aula? Aposto que você vai se tornar inesquecível na vida dessa criança. Assim como o rio só é rio por ter suas margens, a criatividade também precisa de margens para fluir.
É. E os brinquedos no meu processo de ensino, conectados com o objetivo da minha aula, podemos a criatividade dos alunos e a minha. Podemos fazer conexões que nunca antes poderíamos imaginar. E eu garanto para você que é mais fácil lembrar de um dinossauro que apareceu no meio da aula do que um conceito sobre som e silêncio. O dinossauro. Uau! Apareceu um dinossauro na live. Oh, oi, tudo bem? Como estão vocês? Ha, 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 ha. Oi, dinossauro, mas calma aí. Esse é o dinossauro, ele é bonzinho, não fica com medo dele, ele é muito legal. E ele está aqui para explicar o que, dinossauro? O som e o silêncio. É, o som e o silêncio. Mas o que é o som e silêncio, dinossauro? Bom, o som e silêncio é quando... Uai, parou de falar? Fala, dinossauro. Você não entendeu a brincadeira? O som e o silêncio é quando... Uai, parou de... Ah, eu acho que eu entendi esse conceito do som e do silêncio. Quando tem som, é quando você está falando, né? E quando tem silêncio, é quando você fecha a boca. É isso? Isso mesmo, Estevam. Então eu vou te ensinar agora uma música do meu amigo Sapinho, que é assim. Canta um sapinho. Canta um sapinho. Canta um sapinho para mim. Os sapinhos cantam Oh, dinossauro, muito obrigado por explicar o que é o som, o que é o silêncio, e muito obrigado por essa canção que é muito bonita. De nada, Estevam, até mais, tchau! E esse é o meu amigo dinossauro. Olha só que legal, quanta coisa que a gente pode fazer com um dinossauro que pode abrir e fechar a boca. Conceitos que eu tenho claro que eu tenho que abordar, eu tenho meu objetivo na aula. E ao olhar os brinquedos que as crianças trazem para mim, eu falo, como eu posso relacionar isso? Às vezes as crianças têm a ideia e eu falo, nossa, eu nunca imaginei que o som e o silêncio está relacionado com o nosso corpo, com a nossa fala. O Estevam não para de falar um minuto, não tem um minuto de silêncio, o Estevam não para de... fechou a boca. Mas, se vem um dinossauro no meio da aula, e esse dinossauro conversa com as crianças, conversa com o professor, essa aula se torna inesquecível. E essa aula do dinossauro, o professor nem existe na aula mais, é a aula do dinossauro. Isso acontece muito nas minhas aulas. Ou seja, se a aula é inesquecível por causa do dinossauro, também com o seu processo claro, nessa interação direta com a criança, você consegue também deixar inesquecível o conceito que você está abordando. Assim, aquela criança que é dispersa porque está olhando os carros na rua, os passarinhos voando, ela vê um dinossauro na aula e fala, nossa, essa aula está muito mais interessante do que está acontecendo lá. Só que o dinossauro está explicando um conceito, ou explicando uma habilidade, uma técnica que você precisa aí para o seu desenvolvimento humano. Então, é muito mais fácil lembrar de um dinossauro na sua sala de aula do que um conceito de som e silêncio. E eu aposto que você nunca mais vai esquecer desse conceito, porque foi ensinado pelo nosso amigo dinossauro. Tá vendo? Esse é uma atividade com brinquedos, de como você pode trazer esse brinquedo que a criança tem da sua casa, traz para a sala de aula, você escreve qual que são todos, ou manda uma foto primeiro antes de trazer para a sala de aula, aí você sabe, você começa a pensar possibilidades de conectar aquele brinquedo com o conceito que você vai ensinar, e assim você prepara uma atividade dinâmica inesquecível para os seus alunos. Eu trouxe um monte de brinquedos, eu dividi esse universo de brinquedos, existem vários brinquedos diferentes, existem vários teóricos do brincar, que separaram em grupos diferentes, e eu vou mostrar para você aqui 7 grupos diferentes de brinquedos. 7 grupos. Eu dividi os brinquedos, como eu organizo na minha mente para fazer relação com os conceitos e para minha criatividade fluir mais rapidamente, lembra? Assim como o rio só é rio por ter suas margens, a nossa criatividade também precisa de margens para fluir. Então, eu dividi toda a gama de brinquedos em 7 grupos. E os 7 grupos são: 1. Brinquedo de montar e construir, legos e madeiras. 2. Teatro simbólico e representação, bonecas, carrinhos, super-heróis. 3. Brinquedo sonoro, instrumentos ou brinquedos que emitem sons.
E 4, brinquedos físicos que têm movimento, que estimulam brincar ao ar livre, como bola, bambolê. 5, brinquedos com regras, mais intelectual, tem o tabuleiro, tem cartas, tem jogo da memória. E os 6 são os brinquedos eletrônicos, robôs, bonecos com pilha, computadores, você que está no computador, no seu celular, no tablet. E os 7 são os brinquedos artesanais feitos pela própria criança, com materiais reciclados, e assim a gente pode entender nesses 7 grupos de brinquedos como é que a gente vai relacionando com os nossos conceitos. Ao ver um brinquedo, você já sabe que grupo que é, que relação que você pode montar, e assim sua aula fica dinâmica, fica divertida, e você vai despertar na criança o prazer em aprender. Você está brincando com a expectativa da criança em cada aula. O foco de atenção dela vai ser muito grande, porque é mais interessante estar na aula do que pensar em outra coisa. E olha só, o primeiro grupo que eu falei para você é o brinquedo de montar e construir. Olha só, esses brinquedos de madeira tão simples, né? Eu tenho um monte, está ali guardado, só trouxe alguns, mas o tanto de possibilidade que você tem quando você começa a brincar com esses brinquedos de madeirinha, Lego também, olha só, você tem isso daqui, aí você tem outro, aí você vai formando cidades, você forma o que a criança for, ou você quer fazer um trem, olha só, sem querer formou um trem, tchu-tchu, fumaça. Aí tem grande, tem pequeno, formas geométricas, olha o tanto de coisa que dá para você inventar com esses brinquedos não estruturados, né, que você monta do jeito que você quiser, formas diferentes, cores diferentes, volumes diferentes. É muito legal colecionar brinquedos de montar, de construir, e aí eu tenho um monte que você pode fazer com atividades de música, de literatura, de dança, de arte, de matemática, de geometria. E aí você tem o teatro simbólico, a representação, tudo que é um objeto que representa algo real, né? Um guindaste, você tem também o dinossauro, mas a gente não conhece o dinossauro. Mas, olha só, deixa eu ver, o leão, olha só, a criança adora leão, bicho, né? Então tem leão em casa, a criança gosta do leão. Eu gosto muito desse daqui, que não é eletrônico, mas é o caranguejo, esses de corda, a mecânica, eu acho muito bom, que traz o movimento também. E também tem um brinquedo sonoro, brinquedos que emitem som. Por exemplo, olha só, esse sino, parece um sino, né? Falei, não, mas isso daqui é um brinquedo, é colorido, tem de várias cores. Cada cor tem uma nota diferente. E esse é o brinquedo sonoro que você pode ter. E, lógico, os brinquedos vão zanzando de grupo para grupo, mas é muito legal você visualizar esses 7 grupos para você automaticamente conseguir criar uma atividade envolvente com as crianças, porque você tem grupo, isso daqui é mais de movimento, é sonoro, e assim você pode trazer também, isso daqui é sonoro também, porque tem botão, né? Representa, é um jogo simbólico, mas também um brinquedo sonoro. Aí você pode conectar o sininho com os brinquedos que fazem som. Existem alguns grupos infantis que utilizam brinquedos que emitem som para fazer o arranjo musical. Isso é muito legal de ver. E também tem brinquedos com movimento, estimulam o brincar ao ar livre, como, olha a bola, o bambolê, e você usa esse brinquedo também nas suas aulas facilmente, né? Bola de tênis, muito legal bola de tênis, eu acho muito legal, dá para fazer malabares, tem um peso bom, ela quica, né, ela rebota, ela bate no chão, volta para sua mão, e dá muitas possibilidades de brincadeira. E aí, o número 5, o 5º grupo, é com regras, né, o mais intelectual. Eu separei aqui dado, jogos de tabuleiro, cartas. Esse é um jogo da carta Halligalli Júnior, que você tem que achar a carinha igual, e tem também, olha só, eu adoro sininhos, né? Tem outro sininho, na hora que você vê, você vê a carta igual, 2 palhacinhos sorrindo, da mesma cor, você é um jogo de rapidez, foco, atenção, concentração, tem que apertar o sininho, e aí ganha as cartas, e você pode trabalhar 1000 coisas com essa ideia desse jogo.
Aí, os eletrônicos, olha só, você está no celular, a quantidade, ainda mais a gente que ficou muito tempo na internet dando aula online, a gente conseguiu descobrir inúmeros aplicativos que são legais, que não é para você ficar todo o tempo na frente do celular, mas você pode partir de um jogo, de um aplicativo do celular, do tablet, ou então de um jogo eletrônico, para a partir daí tirar elementos que vão conectar com o conceito, assim como eu fiz com o dinossauro. Eu parti do dinossauro, e aí o dinossauro começou a explicar o som e o silêncio, e depois o dinossauro pode ficar ali descansando, e eu vou fazer mais canções sobre o som e silêncio. A mesma coisa com os jogos eletrônicos. Você pode partir dele, partir de um aplicativo e depois trazer o corpo, a cooperação, a dinâmica espacial. Isso vai ser muito importante. E tudo que tiver pilha que faz som é muito legal. Põe aí no grupo dos brinquedos eletrônicos. Acho muito bom. Tem a brincadeira, às vezes, quando a criança. Ai, tá lá, atenção, todo mundo tá dançando, mas na hora que tiver que parar, eu aperto o botão, todo mundo tem que parar porque o guindaste está falando que tem que ter atenção, todo mundo tem que parar no meio da brincadeira. Pode ser algum estímulo para a regra funcionar, né? E as crianças ficam muito vidradas e com atenção nessa escutativa do som do brinquedo eletrônico. E aí tem o sétimo, que são os brinquedos artesanais. Você confeccionar com a criança, olha só, materiais reciclados. Eu adoro colher. Você tem aqui a colher, você tem adesivinho de olhinho, você tem esse arame com pelinho amarelo também, aí você pode dançar, você inventa a brincadeira que for, e o mais interessante é que você pode fazer uma dinâmica em família. Junto com o brinquedo, você pode falar para a família confeccionar junto com a criança o brinquedo, e esse universo, né, dos brinquedos artesanais que a criança fez, tem um significado muito grande, né? Se a criança fez um tambor, fez um instrumento, e ela toca aquele instrumento, por exemplo, também com a colher, ó, uma folha enrolada com fita crepe, 2 colheres. Se você confecciona esse brinquedo com a família e durante todo o ano a criança toca esse instrumento na sala de aula, você está trazendo a família dela para dentro da sala de aula. É uma conexão com emoção, dela sentir reconhecida dentro daquele contexto da sala de aula, e também de você ter um material super interessante que ela consegue reciclar, não o mundo, né, mas ela consegue reciclar a maneira de ver o mundo e ver que tudo tem possibilidades para ajudar ela a aprender de uma maneira mais fácil. Colher, assim, é muito interessante falar que, para mim, o meu melhor brinquedo é a criatividade, e como a gente vai entrelaçar esses 7 grupos de brinquedos com o nosso objetivo em sala de aula, com o nosso estilo de dar aula, como é que a gente vai colocar isso no processo, né? Nos 45 minutos de aula, vai ser os 45 minutos com dinossauro, com brinquedo? Não, ele pode ser um processo, um disparador, um talismã para achar o talento de cada criança. Pode ser um talismã para você entender qual que é o seu talento como professor. Nossa, eu consigo inventar histórias muito bem. Eu gosto de brinquedos que promovem e estimulam o movimento. Nossa, então tem uma linguagem corporal muito boa. Eu gosto desses de carta, de tabuleiro. Nossa, então você tem uma conexão cognitiva, você desenvolve uma habilidade cognitiva muito boa a partir desses trabalhos. Eu gosto de teatro, então o jogo simbólico, de brincar de casinha, de ser super-herói, e isso você pode desenvolver virtudes e valores nas crianças com esse jogo simbólico, tudo partindo desse talismã que é o brinquedo. E claro, como eu estou falando, minha avó sempre dizia: Estevão, meu querido, tudo demais é demasia. Tudo demais é demasia. O Estevão falou que é bom brinquedo, então brinquedo, não, você vai ter uma indigestão de brinquedo na sua aula. Não. A melhor coisa para uma dieta boa é uma dieta variada. Comer bem é você variar os alimentos. Então não é para ter brinquedo 45 minutos da sua aula, não é para ter brinquedo durante todo o ano, mas que ele seja bem usado.
Um talismã, ele é usado naquele momento especial. Um arco-íris, por que o arco-íris é bonito? Porque ele é efêmero, porque ele aparece, você fala, nossa, cores, tá chuva, é sol, o arco-íris e foi embora, nossa, foi, mas eu queria. E o brinquedo tem que ser mais ou menos esse arco-íris também, que aparece, colore, dá um conceito, depois tá ali o brinquedo, a gente pode voltar para ele, mas não gasta ele porque ele vai perder o encanto. Tudo demais é demasia. Então, o cardápio variado, com brinquedo, com danças, com desenhos, com artes plásticas, com histórias, contação de histórias, com instrumentos musicais e muitas coisas na sua aula pode te ajudar. Se você está seguindo as lives aqui, você vê que tem muita atividade que você pode botar em prática. Os brinquedos no meu processo de ensino, conectados com o objetivo da minha aula, potencializa a criatividade dos alunos e a minha. Podemos fazer conexões que nunca antes poderíamos imaginar. Os grandes mestres brincantes, que se denominam mestre brincante, você é músico, você é ator, não, eu sou um brincante, eu brinco do samba do maracatu, eu brinco do maracatu rural, da sambada do maracatu rural, eu brinco de coco, eu brinco do congado, eu brinco da folia de reis, do boi do Maranhão, e eles às vezes denominam também aquele folguedo como o brinquedo. Ah, eu vou participar, eu vou trazer o meu brinquedo para a gente fazer amanhã, um dia festivo na escola, aí vem um grupo folclórico e dança e canta, fala um pouco da história do boi do Maranhão, ou fala, então, do coco de Pernambuco, ou fala do congado mineiro, ou fala do chamamé do Rio Grande do Sul, fandango do Paraná. Então, tem muitos mestres brincantes que têm essa visão do brincar como algo que faz parte do cotidiano tradicional desses mestres, porque o folguedo popular é um jogo com regra, não é? Ele tem aí um teatro, o congado mineiro, o que acontece primeiro, tem uma dança, depois tem outra dança, o cavalo marinho de Pernambuco é um teatro na rua, né, que é vem um personagem, vem outro, acaba com uma festa. O boi do Maranhão, um teatro também. A mulher que tá grávida e quer a língua do boi, aí tem que dar o boi, aí mas o boi é encantado, aí o boi revive, e aí tem essa teatralidade com dança, com música, cooperação, artes plásticas, né? Estão todos os mestres brincantes confeccionando o próprio figurino, os próprios bonecos que participam aí da festa do boi, do maracatu. Então, isso é muito legal ver essa relação do brinquedo com os mestres populares, que me influenciou muito, com Antônio Nóbrega, conhecendo toda a festividade de Pernambuco, e eu vi essa relação íntima de ver no folguedo popular o brinquedo de toda uma comunidade. E a gente tem que estar atento também a essa visão do brinquedo, porque é uma cultura muito bonita que a gente tem no Brasil, que tem essa multidisciplinaridade toda conectada, né? Esse desenvolvimento cultural, social, motor, sensorial, cognitivo, emocional, criativo, tudo isso junto nesse folguedo popular. E vale a pena a gente não só ficar nos brinquedos convencionais, mas ir para a nossa cultura popular brasileira. Virou essa capacidade de transformar as coisas simples que estão no nosso dia em possibilidades para potencializar os nossos talentos, né, para ajudar a gente a se desenvolver, ajudar os alunos a se desenvolver com os materiais simples do nosso dia a dia, com os nossos brinquedos favoritos, porque conectados esses brinquedos com o objetivo da minha aula, eu potencializo a criatividade dos meus alunos e a minha própria criatividade. Podemos fazer conexões que nunca antes poderíamos imaginar. Por exemplo, muita gente falando das cartas que eu trouxe aqui. Tem esse brinquedo que é demais, olha só. É um jogo de carta muito simples. Se você tem um baralho de carta, divide em dois, e quem sair com a mesma, cada um vai botando uma carta. Se sair com a mesma carta, você tem que bater o sininho rapidamente, e aí, se você for o primeiro, você leva todas as cartas, quem tiver mais carta ganha. Se você está com o baralho, você vê que tem aqui a cartinha o palhaço feliz. Ah, tem um palhaço feliz, tem um palhaço feliz, e tem um palhaço triste. E serve para enganar também, né? Porque a criança tem que ficar atenta, porque às vezes ela tem que bater. Você está
jogando um monte de carta na mesa. Aí, carta, feliz. Aí aparece essa. E aí a criança aperta o sininho, mas não é. Era da mesma cor, mas um tá feliz, outro tá triste, tá até sem um chapéuzinho. Então a criança tem que estar atenta, né? Não só na cor, mas também nos detalhes aí do chapéuzinho, do sorriso. E olha só como é importante a gente trabalhar as emoções, né? Saber organizar as emoções que acontecem dentro do nosso peito, nas relações com os outros, dos colegas, na nossa sala de aula, e talvez esse brinquedo pode ser a porta de entrada para você trabalhar essa gestão emocional, como você vai gerir as emoções, pensando, nossa, esse está feliz, esse parece estar feliz, por que ele está feliz? Ah, esse está triste, mas por que ele está triste? E você, João, por que você está feliz? Você está feliz ou está triste? Você está assim ou você está assim? Mas por que você está assim? Estevão, como você se sente hoje? Como essa carta ou como essa carta? E aqui, olha só, aqui a girafa. Quem conhece esse brinquedo é muito legal. E ó, desmilinguiu. Eu chamo de desmilinguiu, que aí você desmilingue e você aperta aqui um elastiquinho e cai. As crianças adoram. Mas eu falo assim, olha, gente, você quer aprender concentração? Você fala assim, ó, concentração, essa girafa é uma girafa concentrada, porque ela fala tudo, ela escuta tudo que eu falo, ela é super concentrada, antenada também. Na girafa, porque desmilinguiu. E quando a girafa está assim, ela já não entende nada mais. Então, faz igual a girafa, faz assim. Desmilinguiu também, né? Você já não está mais prestando atenção. Assim, a girafa, tadinha, ela não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, para você ter mais coragem na vida, você precisa estar concentrada, como uma girafa concentrada, ereta. Então, gente, todo mundo, para se concentrar, talvez você fale demais, senta direito na cadeira, faz aqui, presta atenção, abre o olho. Você pode falar, gente, girafa, aqui, ó, desmilinguido, você está assim. Talvez faz mais sentido a criança se visualizar como uma girafa desmilinguida num brinquedo do que você falando como tem que exportar, como tem que sentar, como é que é a posição na cadeira. E olha só, uma girafa concentrada, com uma postura boa, ela consegue entender mais fácil tudo que acontece em sala de aula. Então, você pode deixar do lado da sua mesa a girafa para lembrar as crianças que elas precisam ter mais atenção, concentração, com uma postura atenta e antenada. Olha só, o brinquedo tem essa capacidade de conectar algum estímulo visual com um conceito corporal, cognitivo. Você só de olhar para o brinquedo, pelo aquele momento que o professor contou a história com o brinquedo, ela já lembra, fala, nossa, é isso mesmo, a girafa tá. Eu falo assim, olha, Maria, olha como é que você tá, Maria. Oh, todo mundo... E nessa brincadeira com o brinquedo, a criança já entendeu tudo. Uma brincadeira com brinquedo vale mais que 2.000 palavras. E aí tem um outro brinquedo que eu adoro, que todo mundo tem que ter, que é a escada de maracá. O meu pai, Chico dos Bonecos, me ensinou, que, por sua vez, aprendeu com Rodrigo Libani, e é um brinquedo milenar chinês que você pode contar histórias para as crianças, e esse brinquedo vira inúmeros outros brinquedos, como era uma vez uma casinha, e na casinha morava a Maria, e a Maria ia com seu cachorrinho Totó, e o Totó ia lá, muito bom, e pode virar também instrumento musical, pom, 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 e aí um único brinquedo se transformando em milhares de outros. Você vê o olho da criança e fala, nossa, então isso pode ser um monte de coisa, deixa eu transformar também. E as crianças começam a transformar e a brincar com a escada de maracá, que pode ser feita com caixinha de fósforo também. E você está lá no meu blog, quem quiser entrar no meu blog, tem lá um PDF que eu ensino passo a passo de como fazer essa escada de maracá com caixinha de fósforo e chama a família para fazer todo mundo junto. Esse daqui, um caminhão, eu adoro esse caminhão, né? Tem noção. Mas, cara, eu acho muito legal porque ele tem esse guindaste e que gira. Eu falei, nossa, guindaste que gira. Se eu fosse aqui ensinar para o meu filho geometria, os ângulos, né? Então, ó, o ângulo, você tem aqui um ângulo de 180 graus, é quando o guindaste do caminhão, ele vira assim, ó, e fica de costa para o motorista. Então, o guindaste, ele fez aqui um ângulo de 180 graus. Fez sentido para você? Então, aqui zero. Mas, se ele quer fazer
90 graus, sabe como é que é? Ele vira assim o guindaste. Olha só. Então fica o motorista do guindaste olhando para lá e o motorista para cá. Isso é o ângulo de 90 graus. 180, como é que é? Ah, é para trás do motorista. Ele começa a visualizar isso no brinquedo favorito da criança. Talvez ela nunca esqueça mais os ângulos de 180, 90 e 360. É quando dá uma volta inteira assim no guindaste. Não sei, eu estou falando para você o tanto de possibilidade que um brinquedo simples pode ter. E se você acertar o grau, ó, tem um grau da inclinação também, comprimento, geometria. Então, professor de geometria tem que ter um guindaste de brinquedo, porque você trabalha muita coisa. Esse universo da construção civil é muito bonito. Se você trabalhar matemática nesse universo, peso, altura e construção, é demais. Os materiais que conectam, né? O cimento, o ferro, a madeira. E aí, você tem também as colheres. Olha só, quando você faz os brinquedos com a criança, é o melhor momento de você conectar a família também. Um brinquedo de artesanal para ser feito com a família e que você, professora, vai usar durante todo o ano. Está ali o talismã para conversar com as crianças, para ajudar você a dar aula, para passear por todas as matérias por onde você vai, se é física, matemática, língua portuguesa, está ali aquele talismã que você fez com a criança, que você pode fazer também o brinquedo que você pode botar o olhinho aqui também, mas você pode transformar em um instrumento sonoro, e também a escada de maracá, que você faz com caixinha de fósforo, faz com a família, faz com o pai, põe a foto do pai, da mãe, do cachorro, da tia e de todo mundo. Oi, pessoal. Então, esses brinquedos artesanais, que é muito importante que tenha, que seja resistente, que dure, porque criança vai brincar, vai tentar fazer 1000 coisas com o brinquedo e ele não pode quebrar. A gente não pode fazer um instrumento, um instrumento legal para criança, mas é sensível, né? Um instrumento que pode quebrar a qualquer momento. Não, tem que ser um brinquedo que a criança vai tocar, vai ser feliz, vai dançar e vai estar ali com ela. Então, quando você for trabalhar um brinquedo com materiais reciclados, vai fazer uma atividade de artesanato junto com os pais, confeccionar um brinquedo, tenta pensar na durabilidade desse brinquedo, para não confeccionar mais lixo ainda, juntando 2 lixos e forma um lixão. Não. Junta um objeto que vai durar para sempre, caixinha de fósforo, com tecidos, colheres de plástico resistente, com uma fita crepe, e assim a criança vai conectar a família, a atividade, o conceito que você está ensinando, e assim você vai transformar a escola num ambiente agradável de aprender. Isso é muito bom. Isso daqui dá para fazer um monte de coisa, né? Essas caixinhas, que elas vão entrando uma dentro da outra, aí a criança tem que empilhar, saber a ordem. Ou seja, Montessori criou um vasto repertório de brinquedos para ajudar e potencializar o desenvolvimento da criança, né? Como é que ela aprende manuseando esses objetos, esses brinquedos, que faz parte de uma questão do meio cultural dela, social, e vai desenvolver a habilidade motora, a sensorial, cognitiva, emocional e criativa. E o professor está ali tendo os objetos, né, tendo o material adequado com com o processo da aula bem costurado para aquele brinquedo ser realmente um talismã, ser encantador para a criança e fazer sentido no processo da aula. E aí, através do brinquedo, você pode criar uma triangulação para ajudar a comunicação com crianças mais tímidas ou com crianças com algum tipo de transtorno. Eu sempre utilizo os meus mascotes na minha sala de aula para conectar com todas as crianças, porque se tem uma criança que é mais tímida, você fala, não precisa falar com ela diretamente, ter esse contato no olho, porque talvez ela não está acostumada, não está dando certo, mas você pode falar com um brinquedo que está aqui e conversar com a Valesca. Olha só, por exemplo, a Valesca está ali e fala assim, oi, palhacinho, fala aqui com a Valesca, ela está aqui. A Valesca é muito legal. O quê? Não pode olhar. Sim, a Valesca está... O quê? Tá? Fala oi para ela, então. Oi.
Oi, desculpa, Valesca, eu tô falando aqui com o palhacinho, mas é porque ele é tímido, tá? Mas eu tenho problema, não faz nada. Você quer ver? Você quer ver? Você achou ela bonita? Você achou a Valesca bonita? Que legal! Olha lá, oi, olha que legal, Valesca. Você quer brincar, Valesca? E aí ela pode, você conversando com o bonequinho, você pode se aproximar mais dessa criança que é mais tímida ou tem um transtorno de atenção ou tem algum estilo de vida, né? Eu falaria assim, né? Tem um estilo de vida que é mais tímido, mais para dentro, e você pode trazer essa simbologia do palhacinho, que é tímido também, ai, 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 e conversar com essa criança, e essa pode ser a porta de entrada para começar a conversar com essa criança, para essa criança começar a se abrir dentro de sala de aula e compartilhar mais das atividades que você está fazendo e compartilhando com o grupo inteiro. Então, essa triangulação é muito importante para essas crianças. Não é palhacinho? E aí você conversa com o palhacinho. Fala para a Valesca se agora ela quer brincar com o João, que o João quer brincar muito com ela. Tá bom, você quer brincar com o João? Ai, não fica tímido, o João é legal. Você quer, e talvez a Valesca pode ir começar a brincar com o João, porque ela ficou à vontade com o palhacinho, que assim como ela, era tímido também. Opa! E isso é muito, muito importante para você que tem uma criança mais tímida aí na sua sala de aula, com algum transtorno, e que se você fizer essa triangulação, as portas podem se abrir para você. Mas este é o universo da criança. E quanto mais você conseguir utilizar essa linguagem em sala de aula, mais chances de despertar o prazer em aprender do aluno. Materiais adequados, os brinquedos, o universo da criança conectado com o seu objetivo na sala de aula. E dentro de um processo motivador, criativo, com histórias, com música, com dança, não tem como a criança não aprender, não tem como a criança não sentir o prazer em aprender. Qual que é o brinquedo ideal para utilizar com as minhas crianças? Independente da idade da criança, a melhor coisa é você respirar profundamente como professor e falar assim: alunos, qual que é o seu melhor brinquedo? Amanhã cada um traz o seu melhor brinquedo e apresente ele para a gente. Por que você não faz isso? Em vez do professor sempre trazer e trazer um monte de brinquedo, pergunte para as crianças qual que é o brinquedo favorito dela. E assim ela apresenta para todos, e aí, a partir de então, você começa a utilizar esses brinquedos com diversos conceitos que você tem que abordar, fazendo as conexões ideais. Então, em vez de você mostrar um brinquedo, olha que legal isso que eu trouxe para você, olha isso que é legal, não deixe as crianças falarem, professor, olha que legal esse brinquedo que eu tenho, olha, é um ukulele, eu aprendi com as cores, fica fácil de tocar todas as canções com 3 cores. Escute as crianças, porque várias vezes as crianças têm as respostas para as nossas dúvidas e a gente não escuta muito as crianças. Antes de usar o brinquedo na sua sala de aula, a sua ideia mirabolante, escute qual que é o brinquedo favorito delas e a partir de então começa a conectar a sua aula com esses brinquedos e depois traga o seu também, por que não? Mas primeiro, tente trazer os brinquedos das crianças. Apresente o seu brinquedo. Você tem 4 anos? Traz o seu brinquedo, fala para sua mãe trazer um brinquedo. Aula virtual, online, traz o seu brinquedo, apresente aqui. Ou se tem 8, 14 anos, fala, não, qual que é o seu brinquedo favorito? O que você gosta de brincar? Eu gosto de skate, são aqueles grupos de brinquedos ao ar livre, que tem muito movimento. Pode ser, ou pode não, jogos de tabuleiro, mas escute, você vai aprender muito com as crianças de brinquedos novos, que a gente pode se encantar com esse brinquedo. Tem o Dixit, que as crianças adoram, adolescentes também, que ganham vários prêmios, e eu aprendi com as crianças, eu falo, tem esse brinquedo, mas que brinquedo é esse? Que legal, que genial, nossa, como é que eu não sabia? Mas simplesmente por saber escutar o que as crianças querem. As crianças adoram compartilhar o que elas têm de melhor e adoram ser reconhecidas por aquilo que elas sabem fazer de melhor. E um bom professor pode ser aquele que faz relembrar aquilo que temos de melhor. Então, escute as crianças e veja os brinquedos que ela tem em casa,